Roxa. Ela já tinha acabado de curtir. Pai do Senhor, hoje chegou um cedo. É a Flávia. O membro chegou cedo, muito cedo. Pai do Senhor, minha linda, boa noite pra você também. Boa noite, a paz. Amei as fotos. Beijão na filhona pelo aniversário, tudo de bom, muita saúde, conquista, bênção do céu sem medida, tá? Beijinho no coração dela. Oi, irmã Janete, paz do Senhor. Paz do Senhor, bem-vinda, boa noite. Gente, tá tudo bem? Tá muito frio por esses cantos aí, porque aqui é baixada e eu tô com meu pé duro debaixo da meia. Casa toda fechada, tá frio. Muito frio. Pedindo caldinho de mocotó. Quem sabe fazer é você. Okay. Caldinho de mocotó. Ô, meu amor, eu também. Negócio com a gente, a distância não destrói não. Pelo contrário, né, Flávia? A distância só aumenta. E põe tempo aí, né? Glória a Deus. A Ipati tá muito frio, né? Calculei. Aqui agora há pouco tava fazendo acho que 17. Ainda tá fazendo ali, ó. Pati, muito frio. Muito frio. A gente ainda chegou, aquela vez que a gente foi lá do congresso, né? Ainda tava... Ué, tem 4 pessoas aí. Quem são vocês? É que a gente já pode começar. Porque aparece a bolinha com a foto. A gente não vai demorar muito para começar hoje, não. Não. Porque quem chega primeiro é obrigado a ficar até o final, não. Deus nos orienta. Mas olha, gente, eu nunca pensei em passar frio aqui embaixo. Não imaginei. Até porque a gente sempre ouviu falar que Caxias e Bangu era estágio pro inferno, né? Agora aqui não tá, não. Tá frio mesmo. A Flávia é da onde? Ela é de depois de Ipati. Depois de Avelar, de Vista Alegre. Nossa, de Vista Alegre. Depois de Avelar. Você conhece Vista Alegre? Conheço a daqui, perto. Não, é de lá. Eu sei que é de lá, velho. Conheço a daqui. Daqui eu também conheço. É daqui, não? Ô, meu irmão, entrou aí? Maçã barata frio? Então se prepara para receber, meu amor. Se veio para receber, vai receber. Quem é essa outra aí lindona de perna cruzada? Quem é? Tudo bem, Nid? Isso, a paz do Senhor, irmão. Beijo, amo. Josi, minha cantora. Nid, manda um beijo para todo mundo aí, tá? Tô com saudade. A gente vai aparecer. Na hora certa a gente aparece, tá? Aí, eu sabia. Aí também faz frio demais. Tu abriu a porta? Entrar, se colar um ar aqui dentro. Oi, Mi. Minha cunhada tá aí, olha só. É, de pé quebrado. Anjinho da asa quebrada. A caneta cair agora. Esse assim até parece que joga futebol, meu Deus. Quem? Michele. Ah, é. A paz, boa noite. Minha cantora Josi. Fiquei vendo aí os cartazes. Deus está soprando nomes aí. Gente, nós vamos orar e vamos começar. Sim. Lealdade, fidelidade a vocês. Nós vamos começar para aproveitar tudo que Deus tem para nós na noite de hoje, tá? Vamos orar? Vamos. Bispo, a paz do Senhor. Coração até acelerou agora, gente. Meu bispo, Bispo Miguel Inculto. Prazer tê-lo aqui na nossa live. Rosemary de Rio das Ostras. Que Deus te abençoe, minha querida. Vamos orar? Pai querido, adoramos o teu nome, bendizemos a ti, porque tu és santo, lindo, perfeito, maravilhoso. E sendo isso tudo, o Senhor ainda se preocupa conosco, meros mortais, mas que recebemos vida através do teu sacrifício na cruz do Calvário. Pai, queremos agradecer por cada um que está presente nessa live.
Muito obrigada, Sim. Senhor, porque mais uma vez nós vamos conversar, profetizar milagres, viver milagres, testemunhar milagres. Senhor, nós não queremos nada além disso. Nós não queremos dinheiro, nós não queremos fama, nada disso. Queremos apenas estar mais perto do teu povo e poder levar ao teu povo um pouquinho daquilo que o Senhor tem nos dado, Pai. Em nome de Jesus, que esses momentos sejam abençoados por ti como tem sido até hoje. Te louvamos. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Voz de trovão, o povo me marcou com isso, né? Então, já que é voz de trovão, tô tímida, gente. Vocês não têm noção. Só antes de você começar, deixa eu só falar com o povo uma coisa rápida, tá, gente? Como a gente enfatiza sempre aqui, é visto, né? É o plano, fomos todos avisados, está na Bíblia, Cristo está voltando, os sinais vão se amontoando um em cima do outro. E uma coisa que a palavra do Senhor frisa muito, né, que o amor esfriaria. A gente está vendo essa semana o caso dessa menina Juliana, né? Aquela coisa lá da turista que caiu no vulcão. E estão estudando aí se foi por negligência ou o que foi. Bom, uma vida se perdeu, né? Independente dela se tivesse que fosse para estar lá ou não, aconteceu e ela morreu lá. Então isso aí me lembrou muito aquela passagem da Bíblia, né? Que Cristo no sábado, né? Os apóstolos colhem lá o trigo para comer e ele cura a mão de um homem que estava ressequida. E os fariseus sacerdotes, né, indagam ele e falam: mas você está curando no sábado, né? Os seus discípulos estão colhendo no sábado para comer. E ele diz que ele é o Senhor do sábado, que o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. E principalmente ele fala, né, qual de vós, que se uma ovelha cair no poço, não vai trabalhar para salvá-la no sábado? Quer dizer, hoje a gente está vivendo a época, infelizmente, de que não estão se tirando mais as ovelhas do poço. Foi o que eu pensei no caso da morte dessa menina. Ela caiu, ficou lá e só pegaram ela morta, né? E isso, infelizmente, é uma das maiores provas de que o amor está cada vez mais se esfriando e que nós temos hoje, mais do que nunca, o dever e a obrigação de salvar as ovelhas que estão no poço. A gente não pode simplesmente caminhar e deixar as coisas acontecerem. Nós temos que lembrar que Paulo, por diversas vezes, falou, né, que nós temos que mudar o mundo através da transformação do nosso pensamento, não é aceitar as coisas. Então, nunca deixe de olhar para o lado, para o seu irmão. Continue em busca, sim, da centésima ovelha que se perdeu, mas não deixe de salvar as ovelhas que estão no poço. Tá? É o irmão que está caído, é um familiar, é na rua. Observe, porque na nossa correria, inclusive na nossa vida cristã, a gente está esquecendo de praticar o amor, a misericórdia, a fidelidade, e estamos muito ritualistas. Tá? A gente está muito ritualista, se preocupando com a estrutura, né? E não se preocupando com o processo, que é o processo da salvação, o processo da fé. Né? Infelizmente chegamos nesse ponto. Né? Jesus falou, né? Paulo falou que no final o amor se esfriaria. Então vamos vigiar para não deixar essas coisas passarem, que para tragédias tanto como essas, né, que a gente viu aí nas notícias, ou espirituais principalmente, né, a gente não venha deixar de dar uma mão ao irmão para levantá-lo, para exortá-lo, né, para poder ajudar na caminhada. Porque o bom é se todo mundo chegar lá. Salvação individual, mas se todo mundo puder chegar lá, que bom, né? Que bom seria. Isso aí é viver em fé, tá bom? Agora é com você, amor. Como a gente sempre fala na sexta-feira, não é dia de culto em nossa igreja. O nosso bispo está aqui com a gente hoje, para a glória de Deus. Por isso que foi escolhida a sexta-feira, tá, gente? Porque também fazer coisa em desobediência, Deus não abençoa. E é para ser fiel mesmo, porque vale a pena ser fiel, tá? Pode guardar isso no seu coração, mesmo faltando, mesmo... Todo mundo canta, se Deus fizer, Ele é Deus, se não... Mas na hora de viver isso, neguinho, ó, dá linha na pipa. Mas vale a pena ser fiel, tá?
E quem está falando é quem já passou pelo que você vai ouvir aqui. Sei o que é deserto, o que é prova, o que é vale, o que é cova. Também sei o que é o agir de Deus. Sei o que é entrar numa fornalha, enfrentar uma batalha, ser perseguido só por ser fiel. Eu sei que o inimigo fez de tudo pra roubar o meu sorriso e os sonhos que sonhei. Quantas lágrimas pra escrever a minha história, mas eu conquistei vitórias que jamais esquecerei. Nos momentos de sofrimento e dor, o meu Deus me ajudou e por isso eu aqui cheguei. Eu enfrento a Acabe, desafio a Baal, eu prego a verdade, fujo de Jezabel. Sou como Elias, pode alguém não gostar, pode até me chamar perturbador de Israel. Sou mais um João Batista, não aceito o pecado e não tenho medo da repercussão. Deus me chamou para ser um profeta, não escondo a verdade, não me vendo não. Sei que Deus é comigo, sei que eu sou ungido, eu fui separado, sou vaso de Deus. Paguei o preço para ser aprovado, mas hoje estou sendo honrado. Vale a pena ser fiel a Deus, vale a pena ser fiel, 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 vale a pena ser fiel. Eu enfrento a Acabe, desafio a Baal, eu prego a verdade, fujo de Jezabel. Sou como Elias, pode alguém não gostar, pode até me chamar perturbador de Israel. Sou mais um João Batista, não aceito pecado e não tenho medo da repercussão. Deus me chamou para ser um profeta, não escondo a verdade, não me vendo não. Sei que Deus é comigo, sei que eu sou ungido, eu fui separado, sou vaso de Deus. Glória a Deus. Paguei o preço para ser aprovado, mas hoje estou sendo honrado. Vale a pena ser fiel a Deus, vale a pena ser fiel, 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 vale a pena ser fiel. Vale a pena ser fiel, 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 vale a pena ser fiel. E como vale, aleluia. A Margarete passou aí, não sei se ainda tá aí, Margarete Bernardo, a Núbia, saudade daquele tempero, aquele restaurante que a gente comeu antes de ir pro Fabi. Ah, sei, eu lembro. Né? Beigna estava aí também. Povo de Pati, vocês estão sofrendo muito com frio aí, né? A gente estava no começo conversando sobre isso. E a friagem pegou aqui também. Acho que fui eu que trouxe.
Nunca ouvi falar que Caxias fizesse frio. Já teve frio, friaca mesmo? Não, você trouxe o frio de lá para cá. Trouxe o frio dos Alpes, da Serra lá de Miguel para cá, de Portela. Gente, eu quero deixar uma palavra para vocês. Que hoje cedo o Senhor tocou no meu coração. Minha esposa achou que eu estava dormindo, que eu estava assim. Só que era um louvor lindo. Ana Lúcia, você chegou aí? Chegou. Eu já estou decorando os rostinhos. A paz, meu amor. A paz, irmã. Isaías, capítulo 10, capítulo 41, verso 10. Não temas, pois eu sou contigo. Não te assombres, pois eu sou teu Deus. Eu te esforço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Glória ao Senhor. Aleluia. E o Senhor tocou no meu coração, porque esses dias eu ouvi de alguém que eu amo muito, alguém que amo muito mesmo. E ela escreveu assim no WhatsApp: eu estou me sentindo tão sozinha. E se você está passando por isso, no meio de um monte de gente, sentindo solidão, se sentindo só, eu venho hoje, como boca de Deus, cantar para você. Se mandar pregar, eu prego. Se vier bicho para tirar, eu tiro também. Não tem problema com isso não, mas todo mundo sabe que o meu ministério, a maioria, né? Que meu ministério é o louvor, que eu comecei com apenas 3 anos de idade. E até hoje eu tenho 49 anos, meu ministério continua sendo louvor. E Deus é tão fiel que um pedido de uma adolescente ele atendeu. Porque eu dizia sempre: Senhor, eu quero cantar e o esposo que o Senhor me der eu quero que pregue. Rose! Ah, aquele giló! Povo de Maçã Barata fugindo do frio, ficando no telefone debaixo da coberta. E o Senhor é tão fiel que me deu um pregador. E eu glorifico ao Senhor. O que tá chorando, Michele? Pelo amor de Deus, gente. Ô menina pra chorar. E eu vim cantar pra você nessa noite. Foi algo assim tão gostoso que eu nem tava procurando, sabe? Mas o Senhor colocou pra mim. Falou: canta isso, minha filha. Eu falei: canto, Jesus. Então vai aí. Estou contigo, ó meu filho. Nunca te deixo sozinho. Sempre velo muito bem e de ti não esqueço também. Não abandones meu amparo. Eu sou um Deus que te guardo. Eu te amo, pois provei lá na cruz o meu amor. E para sempre serei teu Senhor. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, ó meu filho, seja onde quer que andar, ao teu lado para te guiar. Você não queria ouvir Deus falar? Pelos terrores abatido e pela seta ferido,
eu tão meigo, com carinho, lá no mundo te busquei e te trouxe para minha lei. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, ó meu filho, seja onde quer que andar, ao teu lado para te guiar. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, ó meu filho, seja onde quer que andar, ao teu lado para te guiar. Recebe em nome de Jesus. Em nome de Jesus, maravilhoso, glória a Deus. Agora há pouco meu esposo estava cantando, Deus cuida de mim, eu não ando sozinho, não estou sozinho. Ele não sabia, porque eu acho que ele nem conhece esse hino, né? Já que entrou aí, Jaqueline, como é que tá, Juiz de Fora, minha filha? O povo hoje está com medo do frio, né? A gente está percebendo aqui. Mas tendo pedido de oração, faz, porque a gente ora. Faz porque a gente ora. A gente compromisso. Continua orando de manhã, de madrugada, à noite, sempre buscando a face do Senhor, sempre buscando a face do Senhor. E não deixe de orar por nós também. Nós nunca vamos deixar de pedir. Que nós somos, não tem aquele que eu acho que foi semana passada que eu cantei, que foi: sou eterno dependente, ser humano tão carente. Esses somos nós, eternos dependentes do Senhor. Ô Josi, eu vou ver como é que faz. Qualquer dia desse eu vou te chamar para você cantar na live. Eu vou ver isso direitinho e vou te chamar para você cantar na live, para o povo ouvir sua voz linda. Vou fazer isso, tá? Ouviu, Josi? Mãe daquela lourinha linda. Nós já vamos passar para a palavra, né, irmãos? Vamos passar para a palavra, porque o Senhor vai continuar falando conosco. Você estando na sua casa, você repete assim: preparado, ó Deus, está o meu coração para ouvir a tua palavra. Preparado, ó Deus, está o meu coração para ouvir a tua palavra. Aleluia. Tá bom? Senhor. Josi, se prepara. Eu vou ver como é que funciona isso e a gente vai fazer. Vamos passar para a palavra. Depois eu vou cantar mais um pouquinho, tá? Vai deixando pedido de oração aí. Tá bom? Deus abençoe vocês. Vai, meu esposo. Gente, deixa o pedido de oração. Uma boa noite para todo mundo, tá? A paz do Senhor. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Né? E a gente vê como o Senhor é maravilhoso todos os dias da nossa vida. Eu fico, às vezes, me pego, como a minha esposa falou aqui, a Chulica, às vezes a gente se sente só, a gente, né, fica buscando, né, aquele abraço celestial, aquela sensação. Mas eu convido a vocês, assim como eu, né, tento buscar constantemente, amadurecer isso, porque Deus, ele é mais do que uma sensação, Deus, ele é mais do que um arrepio, do que um pensamento. O Senhor é uma certeza nas nossas vidas, ao contrário de nós, né, que somos pecadores, que falhamos, que às vezes viramos as costas, tropeçamos, nos distraímos. O Senhor não. O Senhor é fiel, os olhos dele não saem de cima de nós, a mão dele não está encolhida para não nos abençoar, ele continua sendo galardoador de nossas vidas, guardando, livrando. A gente às vezes acha tão natural, como eu sempre falo, sair e voltar para casa, né, como se não foi um dia normal, um dia comum. Ainda mais, não existe dia comum para quem é crente, gente. Não existe.
Tá? O diabo não joga contra os deles. Então quem está com ele, né, pode até ter um dia normal e tudo, não, nós não. Nós somos atacados, tá? Setas voam na nossa direção, carros são enviados contra nós. Tá? Existe uma luta no mundo celestial para proteger as nossas vidas com ordem de Deus. Tanto é que ele mesmo disse: aos meus anjos darei ordem, para que se nós pudéssemos ter os olhos abertos, como Geazi foi, a gente ia ver, né, o arsenal que está à nossa disposição, que Deus utiliza para proteger os seus. E quanto mais você se aproxima de Deus, né, mais o cerco fecha. Mas tenha fé, tá? Tenha fé, tenha sua fé alicerçada. Eu separei hoje, né, foi 2 passagens que eu não vou ler para não se alongar muito no tempo, mas vocês conhecem com certeza, que é a cura do servo do centurião, que é a mulher do fluxo de sangue, e o ressuscitar, né, da filha de Jairo. Porque eu queria usar hoje, falar um pouquinho de fé, né? Das fé, a fé que é diferente, a fé que é maior, a fé que é menor, mas a fé que tem que ser cultivada nos nossos corações. E a fé só é cultivada de um jeito, nós sabemos, né? Que é pelo conhecer e ouvir a palavra de Deus, tá? É assim que a gente vai desenvolvendo a nossa fé, conhecendo, estudando. A Bíblia, ela não é um livro que ela deve ser só lido, não, ela tem que ser estudado, analisado, a gente tem que meditar, né? E isso vai desenvolvendo e criando e aumentando a fé em nós. E quando essa fé aumenta, ela cresce, nós passamos a praticar. E quando a gente pratica, ela se aperfeiçoa. O que é aperfeiçoar a fé? Ela se torna uma rotina na sua vida. Fé é um estilo de vida do crente. Não tem outro jeito de viver para nós a não ser fé. Fé é o contrato, é a aliança nossa com Deus, de Deus para conosco, né? É a certeza do que se vê, é a certeza do que não se vê, é a prova do que se espera, né? Fé é isso, e quando eu digo fundamento, ela é o alicerce, ou seja, você tem a rocha, que é Cristo, você põe um alicerce sobre essa rocha, que é a sua fé, a sua confiança em Cristo, e aí você ergue um prédio de relacionamento com Deus. Tá, você faz um andar, você faz outro andar, mas você tem que ter fé. E ter fé nos dias de hoje é muito difícil, porque nós somos atacados por propagandas negativas o tempo todo, e às vezes nós procuramos. Às vezes eu conheço gente que sai de um culto abençoado, louvado seja o Senhor, ripa na chulipa, fala em língua, chega em casa, vai ver aquele jornal que verte sangue, a televisão chega, o sangue descer pela imagem da TV. Quer dizer, você foi lá, se alimentou de palavra de Deus, a fé veio, e depois você chegou em casa e foi se alimentar das coisas mundanas. Então a fé que veio pelo ouvir, ela se foi pela ausência da palavra. Por isso que é importante, de além de você viver em espírito, é você andar em espírito, porque aquele que anda em espírito, ele anda sempre em conexão com Deus, porque é o Espírito Santo que nos faz lembrar de todas as coisas que ouvimos e aprendemos. E principalmente, irmãos, não adianta você dizer de boca cheia: eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé, mas você não estimula esse ambiente de fé. Você tem que estimular um ambiente de fé, uma atmosfera de fé na sua vida. Você vê Cristo, né, na passagem da filha de Jairo mesmo, a primeira coisa que ele fez foi tirar... Tinha gente que já estava lá tocando e chorando, nem conhecia a menina, quer dizer, já estavam já velando a morte dela, quer dizer, já estavam velando a certeza da morte. Cristo o que fez? Tirou todas aquelas pessoas que eram anti-fé, vamos dizer assim, e ficou só com os discípulos dele, os mais próximos. Por quê? Porque eram aqueles que tinham ouvido mais dele, conhecido mais dele, por isso tinham condições de estimular um ambiente de fé junto com ele. Um milagre aconteceu. Cristo, quando foi visitar a parentela dele, a própria palavra de Deus disse, se eu não me engano, em Marcos, que ele não pôde fazer muitos milagres lá. Por quê? Devido à falta de fé, a não crença que as pessoas... Porque eles olhavam para Cristo e enxergavam Cristo como o quê? O filho do marceneiro, aquele aí que ficava, entendeu, brincando com nossos filhos aí, que não era nem mais nem menos. Então lá ele não pôde mais realizar milagres. Então você tem que buscar viver. Ainda mais quem quer grandes bênçãos.
Ah, eu preciso da cura de um câncer. Ah, eu preciso de um emprego. Eu preciso de pão para minha família. Eu preciso que meu filho saia do mundo das drogas. Aí seu filho chega em casa, você sabe da situação dele que está te vendo. Jornal, você vê no negócio de drogas. Ou então, você precisa da cura de um câncer, você está vendo notícias sobre doenças. Estimule um ambiente de fé. Ah, mas eu não tenho parente, minha família não é convertida. Estimule, tenha um cantinho seu separado. Leia a palavra, ouça louvores, entendeu? Estimule-se cada vez mais e aquilo vai crescendo em você. Tá? Aquilo vai crescendo. E você se aproxima mais de Deus. Gente, não tem um jeito de Deus fazer o que nós queremos ou até o que Ele quer em nossas vidas se nós não nos aproximarmos dEle. Tá? E o único jeito de se aproximar dEle é tendo fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Deus, Ele não se agrada daqueles que não creem na sua existência e nem tão pouco se agrada daqueles que não creem que Ele é galardoador das suas vidas. Então você tem que buscar sempre crer mais nisso. Você tem que procurar sempre aprender mais sobre isso. E Deus, Ele vai abençoar a sua vida. Gente, Deus, Ele quer mudar a sua vida completamente. Jesus mesmo falou, se creres, eu não disse se creres, não veriam a glória de Deus. Se vocês tiverem fé, vocês não verão a glória de Deus. Eu creio, de fato e de verdade, literalmente, quando Cristo diz, se tiveres fé e disseres aquele monte, levanta-te, lança no mar, porque ouvi muitas pregações que levam isso para um sentido metafórico. Não é a montanha de problemas, é a montanha... Não, eu creio para o homem de fé que crê de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, né, no Senhor e na palavra dele, que se ele disser, faz, as coisas vão se acontecer. Samuel era um profeta que Deus garantia o que ele falava, porque ele servia ao Senhor, ele tinha coração perfeito, né? Então o que ele falava, Deus garantia. Samuel falou isso, então isso vai acontecer, porque a boca de Samuel era a boca de Deus, mas é necessário ter um relacionamento, entendeu? É estar próximo ao Senhor. Tem uma passagem acho que é em Mateus, se eu não me engano, eu não sou muito bom nesse negócio de capítulos e versículos não, tá, gente? Mas podem procurar, que falam que quando Cristo era pequeno, né, os pais dele foram à cidade, ele foi no templo, depois eles vieram embora, Jesus ficou no templo, e depois que eles perceberam a falta dele, irmão, a gente não pode deixar Jesus no templo, a gente não pode ir para a igreja se alimentar, ouvir, e assim que sai, desligar o botão. A gente não pode ser igual uma expressão que eu ouvi outro dia, crente Wi-Fi, né? Só pega na igreja. Saiu da igreja, opa, você está fora do alcance do serviço da rede de Deus. Aí a sua conexão com Deus não para. Não, a nossa fé, tá? Assim como nossa adoração, tudo tem que ser espírito e em verdade constantemente. A fé é o combustível da vida do crente, tá? A fé, ela é insistência, a fé é o orar sem cessar, a fé é aquilo que mesmo quando tudo está a você, e você vai entender. Tá? Você que é crente, que está na luta, que sofre perseguição na rua, na igreja e tudo mais, você vai perceber que a fé é tudo que você tem. E às vezes o que você quer, que se concretiza pela sua fé, você às vezes não vai estar próximo para ver, você tira por Abraão. Deus falou, sai da tua parentela, da casa e vai para o lugar que eu te mostrarei. Depois Deus fala para ele, farei de ti uma grande nação. Abraão creu em esperança contra a esperança, e isso lhe foi colocado por justiça, por fé. Essa passagem também está em Romanos, isso, está em Romanos. Abraão não viu essa grande geração. Todo filho que você tem, o filho que você é, a minha netinha, é cumprimento da promessa de Deus para Abraão através da nossa vida. Mas Abraão viu isso. Mas mesmo assim, ele acreditou. Então a fé às vezes é cega, entre aspas, Você não está vendo nada, você não está sentindo nada. Você olha às vezes como Elias mandou o auxiliar dele a primeira vez, ver se tem uma nuvem no horizonte, né? E não tinha, e na segunda vez quando foi, tinha uma nuvem que era do tamanho de um punho, e ele falou, vamos que a bênção que vai vir é grande. É o que o Senhor faz nas nossas vidas.
tá? Não deixe que nada roube a sua fé. Não deixe que nada, por maior que seja que venha o tremor de terra, que venha o fogo, que venha a ventania forte, que venham os problemas, as doenças, as negativas, que venha as maiores tempestades. Não desista da sua fé nunca, porque, irmãos, é o que a gente estava falando semana passada. Às vezes Deus permite que você sinta as suas costas encostarem na parede, tá? Porque Ele quer te levar a outro patamar, a outro nível de fé, para que você alcance coisas maiores. Tem até um louvor que fala, né? Coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus tem para fazer na sua vida, mas você tem que ter a fé. E fé é exercício. Fé não é campanha, fé não é propósito, fé não é jejum, fé não é oração. Ao contrário, você faz tudo isso porque tem fé. Porque todas essas coisas sem fé, irmão, de nada adianta. E acredita que nada realmente do que acontece na sua vida é para destruir. Nada do que Deus permite que você passe, tá? É para te jogar no chão, fazer com que você morra no deserto. Ao contrário, Deus quer que você perceba o seu potencial. Deus quer que você perceba que você pode sim, ir além sim, que você tem fé sim, para isso e para muito mais, tá? Então, creia, busque crer e busque sempre estar ao lado de pessoas que creiam com você. Tá? A salvação é individual, mas a fé ela pode ser somada. Se eu posso orar por você, você pode orar por mim e você pode alcançar bênçãos pela oração que eu fiz, assim como eu alcanço bênçãos pela oração que você fez, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E tudo, irmão, que é firmado na palavra do Senhor é objeto de fé. É objeto de fé, tá? Claro, a fé tem um processo, a fé ela é atitude, né? A fé ela é fazer, a fé é você acreditar que quando você faz a sua parte, tá? Porque Deus ele vai até um ponto, né? Depois ele quer ver a sua atitude também. Deus ele é um Deus que abençoa, ele não mima. Deus é um Deus que ensina, Ele não dá respostas assim não, porque Ele quer que você compreenda, irmão, nós estamos sendo treinados para o céu. Nós estamos sendo treinados para o céu. E quando formos para o céu é porque fomos aprovados. Não vai acontecer mais o risco de rebelião, como daqueles que foram criados lá e duvidaram e acharam que poderiam ter coisa melhor e por causa disso foram decaídos, né? E estão aqui. É o que eu estava conversando com a minha esposa, tentando destruir a nossa vida, atingir Deus através de nós, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então, o diabo não pode nada contra Deus. Então, ele vem contra nós, porque tirando a nossa força, tirando a nossa fé, ele entristece o Senhor. Com certeza, porque o Senhor não gosta. Qual é o pai que gosta de ver o filho dele derrotado, magoado? Então, não se entregue. Tenha fé. Tenha fé porque a coroa está vindo. Tenha fé porque sua bênção está vindo. Procure sempre, cada vez mais aprender do Senhor. E as coisas acontecerão na sua vida, tá? Isso é promessa. Tá? Esses milagres, esses sinais seguirão aqueles que creem. Vão expulsar demônios, vão curar enfermos, vão ressuscitar mortos. Tá? O Espírito Santo já está na vida de cada um. A gente só tem que fazer a nossa parte. Qual é a nossa parte? É o caminhar, é o dar os passos. A direção, Cristo já mostrou. A lição, o Espírito Santo nos lembra constantemente. A palavra está aqui. O início, o meio e o fim, nós já conhecemos. Coisas que profetas, homens de Deus morreram, né, para ter, nós temos aqui. Então, só o que a gente tem que fazer é continuar em frente. E continuar em frente, que rompendo em fé, acreditando sempre que Deus sim, ainda que você não sinta um arrepio, ainda que você não sinta um vento, quando você dobra o joelho, irmão, quando você dobra o joelho, ele escuta sim, tá? Ele inclina o ouvido, ele escuta a oração. Quando você ora com fé, você agrada ao Senhor. E às vezes o tempo entre a sua oração, o seu processo de fé e a sua bênção é só um aprendizado.
tá? É só uma preparação para que quando a bênção alcançar você, você não caia como caiu Salomão, como caiu Sansão. Você não pode ficar flertando com o pecado. Sansão brincou tantas vezes de ser amarrado que uma vez ele ficou amarrado de vez. Então nós temos que ter cuidado com isso. É por isso que a fé ela é um processo consciente, inteligente e racional, tá? Da nossa parte para com Deus. Tá? E o justo, tá? Que é justificado pela fé, nunca vai mendigar o pão. Tá, irmão? Que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Essa palavra toque o seu coração e faça-se real através do seu relacionamento com Deus no dia a dia, tá bom? Obrigado pela oportunidade. Fiquem com Deus. Amém, igreja? Obrigado pela oportunidade. Obrigado pela oportunidade. Dani, saudade também. Estamos em Bicas, tá? Bica? Em Bicas, Onde é Minas isso? Gerais. Oxe, quero que ir. Na casa da Daniela. A Daniela é casada com meu primo Ricardo. Ricardo é um testemunho vivo de transformação. Na casa dela, uma vez, depois do culto, nós comemos feijoada. Eram quase 2 da manhã. Aonde? Lá em Bicas, eu e o tio Elcio. Não, eu não tava. Você é antes de mim. A vida de Chulica antes de Carlos e depois Carlos. AC, DC, mas não é de Cristo. Ah, tá. Irmã Elza, minha amiga, minha fiel e leal amiga. Daquelas que a gente conta no dedo. E você também tá incluído aqui, ó, meus queridos. Ah, é? Tá? Rapaz, irmã Elza, Deus abençoe, obrigado. Ela é Você uma querida bênção na também. minha vida. Ah, vocês são todos queridos. Dani, tu tá rindo, né? Se prepara, fala com o Ricardo que eu quero ir e quero outra feijoada. Eu sei que eu tenho que ir lá pra cima, eu tenho um monte de promessa de churrasco, eu não comi nenhum. Isso aí foi com quem prometeu lá em cima. Mas ela é lá em Minas. Ela é lá em Minas. O esposo dela foi eleito vereador, mais um parente na política. Jesus! Quero que ir. E a gente fica nervoso. Mas a gente vai lá. Vamos sim. Dani, vamos preparar essa oportunidade aí. Né? Seu Jorginho entrou agora. Gente, quando o meu esposo estava falando de fé, eu separei um louvor que ele é confrontante. Né? Conflitante não, ele entra em confronto, tá? E esse hino ele é uma profecia que a gente faz, sabe? Uma profecia que sai da minha boca, uma profecia que sai da sua boca. E eu aprendi na minha caminhada com muitos amigos pastores, obreiros, eu aprendi que toda palavra que sai do altar vira uma sentença. Aleluia. Verdade. E nós estamos aqui no altar do Senhor. Glória a Deus. Então creia que toda palavra que sai daqui vai virar sentença para a tua casa, para a tua vida, para o teu modo de viver, para a execução da sua fé. E você hoje não vai ser a Chulica. Hoje você vai cantar essa canção dentro da tua casa. Se você não souber, escuta, aumenta o volume, faz alguma coisa. Mas diga sempre que o seu lar é um lar de harmonia. Mas tem panela voando, tampa de panela caindo. O seu lar é um lar de harmonia. Jamais dê ao inimigo o direito ou dê a legalidade para ele achar que tem poder dentro da tua casa. É verdade. Aqui em casa, aqui moramos só nós dois. Mas a gente, toda vez que ora, a gente fala com o Senhor que existe um trono estabelecido para Deus aqui dentro da nossa casa. E você vai pedir, faça do meu lar, Senhor, um lar de harmonia, um lar de alegria. Quando você faz isso, você exercita a sua fé. Agora que eu entendi o porquê desse louvor. Porque eu tinha separado um outro, eu procurei para poder fazer a seleção, a playlist de hoje. E até zangada que eu risquei, que eu não achei o playback de jeito nenhum. Mas é porque Deus queria, já que você nos dá permissão para entrar na sua casa toda sexta-feira, nós queremos deixar a profecia dentro do teu lar. Escuta isso.
A paz, Ana, canta comigo. Profetiza dentro da tua casa. Otoniel, meu primo, meu irmão querido. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltem ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Se você sabe, profetize na tua casa. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração sua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Glória a Deus. A sua casa tem que ser um lugar de harmonia. Glória a Deus, glória ao Senhor. Tem que exalar Deus. É casa de crente, é casa de servo do Senhor. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Da casa que um dia te recebeu, nunca mais saberá viver sem ti.
pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Amém? A casa que tem o Senhor, a casa que estabeleceu um trono para o Senhor, a casa que tem o Senhor como centro, não divide. Assim como o meu esposo falou, não divide com essas notícias ruins, não divide com as novelas, não divide com nada que não seja do céu. Então guarda isso no seu coração. Essa palavra dessa noite. Exercite a sua fé. Profetize na sua casa. Atraia. E eu quero agradecer por vocês terem nos recebido. Que Deus esteja realmente cuidando de vocês. Que vocês recebam da parte do Senhor tudo aquilo. Não que vocês querem, mas tudo aquilo que vocês necessitam. O que for da vontade tá? do Senhor. O que vocês precisam, Ele sabe. E eu já botei os nomes, alguns nomes aqui. Dani, pode deixar. Fala com o Ricardo que a gente vai orar por ele, sim. Vamos orar por todos vocês que estiveram conosco por quase 1 hora. Eu só queria deixar para vocês, né? Eu vou ler. Ela se encontra em Lamentações de Jeremias, né? Se não me engano aqui o capítulo 3, né? A partir do versículo 18. Eu vou ler e vou deixar que o Espírito Santo fale com vocês, porque às vezes é o que eu falo, a gente está na caminhada, né? Dá aquela escurecida no coração, às vezes, um desânimo, um cansaço, né? Ainda mais para quem está há muito tempo na caminhada, às vezes a gente dá vontade de largar, ou acorda de manhã, como dizem, né? Com a pá virada né? E infelizmente a carne que milita contra a gente começa, né? A mente começa a trabalhar contra nós às vezes, né? Então eu queria ler essa passagem em Lamentações de Jeremias 3, versículo 18, né? E eu disse, minha força e minha esperança estão perecidas por causa do Senhor. Lembra-te da minha aflição e da minha tristeza, do absinto e do fel. Minha alma os tem na lembrança e está humilhada dentro de mim. Isso eu recordo na minha mente. Portanto, eu tenho esperança. É pelas misericórdias do Senhor que não somos consumidos, porque as suas compaixões não falham. Elas são novas a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. O Senhor é a minha porção, diz a minha alma. Portanto, eu espero. Isso é bom, que um homem deva confiar e quietamente aguardar a salvação do Senhor. Então ela vem, tá, irmãos? Ela vem, que a gente tem que procurar ter só cortar de vez todos os laços com o velho homem, com o mundo, e procurar ter um coração perfeito diante do Senhor. Como Cristo falou, sede perfeito como o Pai, a caminhar nessa direção. Em nome de Jesus. Vamos orar? Amém, vamos sim. Ana, pode deixar que a gente vai orar, porque, olha, tem um hino que fala, é assim, só entende de lágrimas quem já chorou, só entende de dor quem já foi ferido, e de perda quem já perdeu. Ana, eu sei que você está sentindo, só quem já sentiu dor nos rins sabe o que é. E a Michele também. Gente, eu quero pedir oração hoje pela minha irmã. Ela é muito... Ela anda com muito cuidado sempre. Mentira, está banada igual não sei o quê. E mais uma vez, Ana Paula, você que conhece, tá ela com o pé lá, rebentado, caiu lá no buraco, no gramado de casa. Então, eu quero pedir oração pela minha irmã, gente, porque com esse frio, dorzinha no osso é pior ainda, né? E muito obrigada por ter nos recebido na casa de vocês mais uma sexta-feira. Tá? Obrigada a todos que começaram e estão até agora. Nós agradecemos, tá bom? Senhor amado, bendizemos o teu nome, somos gratos a ti, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é Deus, o Senhor é Pai, o Senhor é justo, o Senhor é perfeito, Pai. E nós oramos
e te agradecemos por essa 1 hora Sim. de locução, palavra. Ó Deus, muito obrigada. Só o Senhor para nos proporcionar isso. Aleluia. E eu te louvo, Pai, em nome de Jesus, por tudo. E te peço, Pai, cuida do coração dos nossos irmãos. E que a casa deles, com a fé que eles aprenderam hoje, ela venha ser preenchida. Porque uma casa que te recebe, que tem o Senhor, não consegue ter outro Deus lá dentro, não. Muito obrigada, Pai, que nós tenhamos um final de semana abençoado, um começo de semana na Tua presença, e que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Faz assim com a sua mão. Faz assim. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Ó, beijo, Dani, beijo, gente. Até sexta-feira que vem. Ore por nós. O vídeo não quer parar, gente.